pequena cidade de São Valério sempre foi conhecida pelo silêncio extremo quando a noite caía. Não havia bares abertos, nem carros passando, nem vozes ecoando nas ruas. Só o vento, sempre o vento, soprando forte demais para um lugar tão pequeno. Mas não era por acaso. Desde 1987, quando uma família inteira desapareceu sem deixar rastros, os moradores evitavam sair após o pôr do sol. Era um pacto silencioso, um acordo que todos respeitavam sem jamais admitir. E todos sabiam o motivo, embora quase ninguém ousasse pronunciar em voz alta. A casa da Rua dos Cedros. A construção abandonada ficava no final de uma estrada estreita, cercada de árvores que pareciam se inclinar sobre ela como testemunhas de um segredo. Há décadas ninguém entrava lá. Pelo menos ninguém que retornasse. Até que Lucas Amaral, um jovem de 27 anos e aspirante a documentarista de mistérios urbanos, decidiu que aquela seria sua grande chance. Ele já vira relatos online sobre a casa, mas a maioria era vaga, cheia de lendas sem fundamento. Determinado a descobrir a verdade, ele resolveu viajar até São Valério e investigar pessoalmente tudo o que acontecera ali. Chegou exatamente às 18h42, quando o último filete de luz desaparecia por trás das montanhas. Queria filmar o ambiente durante o fim de tarde, mas se perdeu no caminho. Ao ver a cidade mergulhada em sombras e completamente vazia, ficou intrigado. Todo mundo sumiu? Foi até a única pousada aberta. A senhora que o atendeu, chamada Dona Eusélia, arregalou os olhos quando ele mencionou seu objetivo. Você não devia estar aqui a essa hora, ela sussurrou. À noite, ela é diferente nessa cidade. Lucas sorriu, achando tratar-se de superstição. Vou voltar antes de meia-noite, garantiu. Só quero algumas imagens. A mulher segurou o pulso dele com força inesperada. Se você ouvir alguém chamar seu nome, não responda e não olhe para trás. Sem entender o motivo do pavor extremo da mulher, Lucas agradeceu e saiu. A rua estava totalmente deserta, exceto por um cachorro magro que observava de longe, como se reconhecesse que havia algo errado naquela noite. A casa da Rua dos Cedros surgiu diante dele como uma mancha escura contra o céu ainda mais negro. As janelas eram buracos vazios e a porta inclinada parecia respirar com o vento. Lucas ligou a câmera e entrou. Logo no primeiro passo, sentiu o ar mudar, como se uma pressão invisível caísse sobre os seus ombros. O som do vento desapareceu. Nenhum ruído externo atravessava as paredes. Era como se o mundo tivesse sido desligado. Perfeito para um vídeo de terror, murmurou. Mas sua voz soou abafada, e o eco demorou segundos a mais do que deveria para desaparecer. A sala era coberta de poeira antiga, mas havia marcas recentes no chão, como se alguém tivesse passado ali arrastando algo. Lucas seguiu as marcas, que iam em direção ao corredor. As paredes estavam riscadas com símbolos que ele não reconhecia, desenhos geométricos deformados, repetidos dezenas de vezes, como uma obsessão. O corredor parecia mais longo do que o exterior da casa sugeria. Lucas caminhou devagar, filmando tudo. A câmera mostrou interferência. Listras horizontais e estáticas surgiram na tela. De repente, uma voz suave o chamou. Lucas. Ele congelou. Era uma voz feminina, vinda do quarto à esquerda. E então se lembrou do aviso de Dona Eusélia. Deve ser só o vento, disse para si mesmo, tentando manter a calma. O famoso vento de São Valério. Mas o vento não sabia pronunciar seu nome, e muito menos naquela entonação familiar. Ele afastou a porta com o pé. O quarto estava vazio, completamente, mas o ar era mais frio, muito mais. A câmera começou a gravar sozinha, mesmo sem ele apertar nada. O visor mostrava algo que ele não via a olho nu, uma silhueta parada no fundo, imóvel, encarando diretamente para a lente. Lucas virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Isso é impossível. O corredor atrás dele agora estava mais escuro, muito mais escuro,
como se a noite estivesse escorrendo para dentro da casa. A temperatura caiu mais um pouco. Então, ele ouviu passos vindo do andar de cima. O problema? A casa só tinha um andar. Lucas engoliu seco. O som vinha do teto e logo depois da parede. Algo caminhava por dentro da estrutura da casa, arrascando madeira, raspando gesso. A sensação de ser observado era esmagadora. "Tem alguém aí?" perguntou, mesmo sabendo que não deveria. A resposta veio como um sussurro ao lado do ouvido dele. "Eu não saí daqui nunca." Lucas se virou num impulso descontrolado e viu, por apenas um segundo, um rosto deformado pela escuridão, tão próximo que podia sentir o hálito gelado. Correu. O corredor agora parecia ainda mais comprido, como se extinguisse infinitamente. As portas se multiplicavam. Os riscos nas paredes se moviam, se reorganizavam, formavam frases que ele não queria ler. A cada passo, a escuridão atrás dele avançava. Ele tentou sair pela porta principal, mas a porta agora dava para outro corredor, uma extensão grotesca da casa, cheia de sombras pulsantes. Lucas começou a gritar, mas sua voz era absorvida pelas paredes como se fossem carne viva. A luz da câmera piscou. No último instante antes de apagar completamente, registrou dezenas de figuras paradas ao redor dele, todas com expressões vazias. A filmagem foi encontrada dias depois, na beira da estrada, dentro de uma mochila rasgada. Mas Lucas nunca foi visto novamente. A casa continua lá, esperando. E dizem que agora, quando o vento sopra entre as árvores da Rua dos Cedros, ele carrega um novo som. "Me ajuda, por favor, alguém me tira daqui",